terminar essas mágoas, essas tristezas aqui, nós gozaremos para sempre de uma alegria que ninguém vai tirar. Mas para entrar nos céus nós temos que ser como criança, amar como criança, sentir como criança, porque o Senhor nosso Deus tem nos ensinado que aquele que não for como uma criança, de modo algum entrará no reino de Deus. Como nós estamos estudando sobre seja feita a tua vontade, nós temos visto pela palavra, pelos testemunhos, temos encontrado pessoas conversando conosco, falando, e temos observado a dificuldade que as pessoas têm. Vocês acham que... Por que surgiu tantas denominações? Por causa da vontade do homem e não da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em sua época, juntamente com os discípulos, combateram isso. Quando um dizia: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo, o outro: eu sou de Pedro, o outro: eu sou de Barnabé. Paulo, então, observando essa coisa, disse: está Cristo dividido? É como se ele quisesse dizer: ora, eu estou pregando uma parte, Pedro está pregando outra, Apolo está pregando outra. Em outras palavras, pregavam todos a mesma coisa, mas hoje não é tão igual quanto no passado. Sabemos que também pelo interesse financeiro criaram-se religiões e denominações onde Deus não está presente. Aonde Deus está presente tem reverência, tem obediência. Porque hoje as pessoas escolhem entrar no reino do céu através de uma porta mais larga ou mais estreita, por causa das ofertas. Há muita oferta de igreja e denominações. Mas nós estamos aqui para aprender, porque todos nós viemos de denominações, eu também vim. Hoje a nossa igreja não leva uma bandeira e nem um nome próprio pelo qual nós brigamos, defendemos, como fazem muitas religiões. Nós levamos um nome que todo mundo dizem que leva, o nome de Jesus. A Ele seja dada a honra e a glória, o poder e a santidade para sempre. É para Ele que procuramos fazer as coisas como agrada ao Senhor. Não somos perfeitos, mas estamos estudando o que é a vontade de Deus e quais são as nossas vontades. Nós vemos tantas pessoas defenderem com um argumento que na verdade não é das Escrituras, simplesmente para fugir do comando do Senhor, porque o Senhor ele tem que comandar, dirigir, dominar quem Ele vai levar para os céus. Aquele que não é dominado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, não é servo dele, também não poderá entrar no reino dos céus. E as vontades próprias, nossa própria vontade que criamos muitas vezes, a forma que criamos para adorar e servir a Deus, muitas delas fogem de dentro das Escrituras. Quantas pessoas criaram um culto, criaram uma maneira, criaram um tipo de adoração bem longe dos apóstolos, bem longe das Escrituras. Há quem diga que na época dos apóstolos era diferente. Irmãos, o que foi escrito para todas as épocas. Na época dos apóstolos, a mesma mensagem que tinha sido dada há milhares de anos atrás, ela estava sendo renovada do mesmo jeito, pela palavra que alguém disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar, nós temos que entender que realmente algumas coisas foram faladas e exortadas para aquela época, mas nós a transmitimos para hoje porque serve para hoje.
Há pessoas escrevendo livro dizendo que alguns usos e costumes foi para aquela época, para o povo daquela época. Mas podemos citar uma escritura que ela é atual, serviu para aquela época, foi para aquela época, mas ela é atual também. Por exemplo, Paulo escrevendo, ele diz: vós, servos, sujeitai aos vossos senhores, como ao Senhor. Sabemos que esta palavra foi falada para os escravos. Para quem não sabe, escravo, como aquele que, por exemplo, Paulo pregou, ele se converteu no cárcere. Quem lembra o nome dele? Onésimo. Irmãos, era escravo de Filemon. Aquele escravo pertencia a um servo do Senhor, chamado Filemon. Paulo escreveu para que ele recebesse não como servo, mas como irmão. E deu consentimento, certamente, a ele, ao escravo, para que servisse ao seu senhor, não como um senhor, mas muito mais como um senhor. Mas quando a Escritura diz: vós, servo, obedecei vossos senhores, nós podemos aplicar hoje esta palavra. Não tem escravo no nosso meio, ou entre aspas, vamos dizer assim, porque nós, de certa forma, nós trabalhamos para o governo, trabalhamos para a empresa, mas nós temos o nosso salário. Então a palavra se aplica hoje para nós. Aqueles que são empregados devem obedecer aos seus patrões, porque os crentes devem fazer a vontade do Pai, sujeitando aos seus patrões, fazendo bem, fazendo o serviço bem feito, o melhor possível, por causa da responsabilidade, porque nós temos um nome que carregamos conosco. Nós não somos como os ímpios, nós não podemos nos igualar aos de fora. Nós temos que ser mais educados, mais prestativos, mais pontuais, por causa do nome de poder que nós levamos sobre nós, para que este nome tenha autoridade em nossas vidas. Mas se formos relaxados, preguiçosos, não caprichosos, se não formos diligentes, como que as pessoas de fora verão este nome precioso em nossas vidas? Antes, zombarão do nome do Senhor e de nós não terão respeito. Muito disso tem acontecido, mas tem sido mau testemunho na terra dos crentes do que um bom testemunho. Pois a Escritura diz que são poucos fiéis entre os filhos dos homens. E numa geração como esta, perversa, final do tempo, em que a apostasia está vindo como um maremoto abraçando todo mundo, precisamos de exortar uns aos outros, para que em tempo algum venhamos nos igualar aos de fora, ou aqueles crentes, ou aqueles evangélicos que não têm compromisso com o nome precioso. Antes estão nas igrejas em busca de alguma coisa, em busca de alguma oportunidade. Nós não estamos reunidos para fazer gracinha, ou para fazer aqui um ponto na igreja, marcar o ponto de chegada. O nosso culto é uma escola. Nós estudamos a palavra para vivê-la. Nós estudamos, buscamos pedras preciosas para adornar as nossas vidas, e essas pedras preciosas são o querer do Senhor e a sua santa palavra. Nós muitas vezes citamos frases bonitas da Bíblia, ouvimos pessoas citarem frases bonitas, ouvimos pessoas defenderem o Evangelho como se eles também andassem segundo as Escrituras. Geralmente quem discute muito não anda segundo as Escrituras. Geralmente quem critica muito não anda muito bem segundo as Escrituras. Mas, como nesse estudo precisamos entrar nessa crítica a respeito de pessoas que estão denegrindo o nome do Senhor, mas com cuidado para que também não venhamos cair no mesmo estado de pecado. Nós, irmãos, vamos continuar falando sobre este assunto. Seja feita a tua vontade, Senhor. E entendermos isto com mais obediência, sujeição, temor. Porque os caminhos do homem são sempre atormentadores no final. A vontade que é feita do homem
o leva a princípio a gozos carnais, deleites e prazeres e a vantagens muito rápidas, mas o seu fim é amargoso. Nós temos várias escrituras, como em Provérbios, falando sobre a mulher alvoroçadora, que os seus lábios destilam mel, suas palavras são suaves, mas seus passos firmam-se no inferno. Não está falando somente, propriamente dito, uma mulher prostituta, mas aquela mulher ali de Provérbio, alvoroçadora, representa qualquer igreja adúltera, que no início o seu bocado, a sua mensagem, os seus entretenimentos, saídas, futebol, como eu estava vendo um testemunho, o senhor falando contra as igrejas dos Estados Unidos, que quando você vai visitar uma igreja lá, determinada igreja, eles apresentam para você, não é o panfleto da semana, basquetebol, não sei o que, sair não sei aonde, e mais um monte de coisa. Não falou de Jesus, não fala quase nada. São poucos pastores lá que ousam a falar, porque não são muito aceitos. E o Senhor tem estado indignado com isso, porque o povo está se perdendo por falta da sabedoria. E precisamos chamar a atenção das pessoas à obediência a Cristo, levar pessoas cativas à obediência a Cristo. Porque quando alguém pratica a verdade, fazendo a vontade do Pai, ele é notado pelas outras de fora. As pessoas o observam, muitas vezes até zombam, mas para ver se a pessoa é segura ou não. Mas aqueles que permanecem, tendo um certo conhecimento, combatem contra qualquer que venha lhe tirar a atenção de Cristo. E esta pessoa exalta o nome do Senhor pela vida que vive, e ele será recompensado. Deus está cansado, enfadado, enjoado de gente que fala: meu Deus, glória a Deus, aleluia, mas que não andam segundo as Escrituras. O Senhor diz que vai vomitar da boca porque está fazendo mal ao seu estômago. Isso chama-se o povo morno. Você sabe quem é o povo morno? É da época que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, o 7º período, o 7º povo, o último povo na terra somos nós. Uma igreja morna. Eu não estou dizendo que o irmão, a irmã é morno. Eu estou dizendo que nós vivemos num período em que a igreja, de uma forma geral, ela é morna. Não se decidem, pessoas ficam protelando, demoram a tomar decisões e às vezes não tomam a decisão certa. Ficam em cima do muro, como Raabe, a meretriz, morando em cima do muro. E nós precisamos, amados irmãos, estarmos atentos a todo o ensinamento, porque nós vamos prestar conta. Qualquer pessoa, pastor, padre, papa, membros, seja quem for, todos vamos prestar conta do nosso viver. Quando nós lemos a Eclesiastes, pensamos que é só para os jovens na carne, porque jovem também significa nosso tempo, o nosso tempo que vivemos aqui na terra. Anda, jovem, pela vista dos teus olhos, recreia em todo o tempo, faz o que deseja o teu coração. Sabe, porém, que por todas essas coisas eu vou te trazer juízo. Você tem liberdade, tudo é lícito, nem tudo convém, mas tudo é lícito, pode fazer. Mas se algo rouba o teu coração de Deus, já é pecado e você já está fora do plano. Por isso que a porta se torna estreita. Enquanto você não ouviu isso, você servia a Deus na sua simplicidade, achando que ia entrar no reino dos céus. Mas Deus coloca um pastor na tua vida para dizer: você está caminhando para o inferno, com a Bíblia na mão, todo feliz da vida. Porque para você entrar no céu, você tem que amar acima de tudo que você tem na vida o Senhor Deus. Foi Jesus que disse. Se você amar mais um pouco seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo, sua esposa, sua casa, do que o Senhor, você não é digno dele. Se você não é digno, o que ele está dizendo? Você vai para o inferno. É só isso, a palavra é esta. Por que as pessoas fazem tanto rodeio e não falam a verdade? Se ele disse: você não é digno de mim, o que quer dizer isso? Rejeitá-lo para sempre.
Nós ensinamos um evangelho, uma palavra viva, para te despertar, para você lutar contra este amor ferrenho, doentio, mais com outras coisas do que com Deus. O caminho se torna apertado por isso, porque nós desejamos a fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade ela é rápida, ela é doce, ela é suave. O caminho é largo, mas o fim é triste. Por isso que vem a palavra renunciar tudo que tem, renunciar. Por isso que vem a palavra converter, mudança, transformações. Nós, todos nós, quando viemos para o Senhor, não tínhamos a força suficiente para abandonar isso ou aquilo que viesse atrapalhar meu amor com o Senhor, meu carinho com o Senhor, minha comunhão, minha ligação com Deus. Todos nós enfrentamos isto, mas Jesus não chamou ninguém forte, chamou aquele para crer nele, porque ele mesmo disse: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Mas que esta palavra deve ser entendida de uma forma gloriosa. Se o Filho vos libertar, o que ele quer dizer? Gente, eu estou aqui para libertar vocês. Eu quero libertar vocês. Vocês deixam me libertar. Mas tem gente que ama e gosta de fazer aquela coisa que o prende, que o afasta de Deus, que toma todo o seu tempo. Ele não consegue amar a Deus, ele não consegue chorar aos pés do Senhor, ele não consegue clamar com lágrimas pelas almas que estão morrendo, porque ele não sente, seu coração é frio. É uma vida morna, sem ter uma comunhão perfeita com o fogo do Espírito. Seu altar não queima, não tem brasas no seu altar. Nós estamos aqui para instruir, ensinar, incentivar o teu altar queimar com a chama do amor do Senhor. Viver mais perto dele durante o dia todo, o ano todo, senti-lo mais dentro de si, ter mais experiências para contar. Você não tem contado quase experiência nenhuma, porque a tua vida está distanciada, não está como Deus quer. Abramos nossas escrituras, nossas Bíblias, no livro de Mateus capítulo 6. Iremos ler como Jesus ensinou aos discípulos a começar uma oração pura, correta pelo Espírito. Todos acharam? Amém. Do 9 ao 13, que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja que as palavras têm sentido, hein? Tem muitas pessoas que citam isso aqui corridamente, sem analisar a palavra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Venha o teu reino, seja feita a tua a vontade. Logo 10 que eu quero estudar sobre. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, no nosso meio, né? Como é feito lá no céu. Que lá no céu, irmãos, é feito só a vontade do Pai. Até Jesus, para que a sua vontade seja feita, ele roga ao Pai. A Escritura diz que ele intercede. Tem gente que acha que Jesus é o Deus Supremo. Jesus não é o Deus Supremo. O Deus Supremo é o Pai dele. Se ele intercede a quem? Eu não sei por que as pessoas se enrolam tanto com esse negócio de trindade, triunidade. Nem na Bíblia não está escrito essa palavra trindade, triunidade. O que está escrito é que no céu tem 3 poderes. Um está aqui conosco, que é o Espírito Santo. O que está escrito é que Deus é um, Jesus é outro e o Espírito Santo é outro. Mas os 3 são um, concordam num, é como se fosse um. Mas são 3 pessoas. Se não fosse 3 pessoas, Jesus estaria intercedendo lá no céu a quem? A ele mesmo. Estevão viu Jesus em pé à direita do Pai. Jesus já estava em glória, do lado da glória do Pai. Será que as pessoas não enxergam isso, não entendem isso? Quando ele disse, eu e o Pai somos um. Claro, até nós aqui somos um. Eu, o pastor Edivaldo e a igreja, nós somos um. Quando estamos em espírito, nós somos um. Aleluia!
Será que as pessoas não entenderam isso até o dia de hoje? Ficam aí falando bonito, escrevendo coisas e falando um monte de coisa, fazendo um monte de rodeios. Tem gente que acha que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é Deus. Ele está ainda abaixo do Senhor Jesus. E Ele está aqui na terra para preparar a igreja, dar dons à igreja e glorificar o nome de Jesus. Não é o dele não, o de Jesus. Ele é o comandante, Ele é o terceiro no céu. Aleluia. E Ele está aqui, é a potência que está aqui na terra, comandando os anjos, juntamente conosco. Aleluia. Glória a Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas. Bom, aqui tem uma condição. Quando eu peço perdão ao Senhor, eu tenho que refletir, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, eu tenho que estar ciente de que no meu coração eu tenho perdoado todos aqueles que já me lesaram. Senão não posso adquirir perdão. Aleluia, não é isso mesmo? Amém. E não nos induza a tentação. Não nos induza a tentação. Quantas pessoas já passaram por isso aqui, não perceberam aqui, que Jesus está dizendo que o Pai te induz à tentação. Será que está certo ou está errado? Amém. Alguns disseram amém, outros ficaram assim pensando. Vou lembrar vocês rapidamente, não é? Que quando Jesus foi jejuar, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Então, está certo aqui ou não está? Aqui Jesus está ensinando você pedir a Deus para que você não seja provado. Pede a Deus para você não ser provado, porque na provação vem o tentador para te tentar e você pode não resistir. Nunca peça a Deus para você ser provado ou tentado. Está vendo? Será que todos observaram isso um dia? E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Olha só o que Jesus está falando, tudo é do Pai, o Pai tem todo o poder. Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Quer dizer, a oração termina, Senhor, tudo está nas tuas mãos, tu tens todo o poder. Então não me induza à tentação, Senhor. Perdoa a minha transgressão, eu tenho perdoado os que me devem, Senhor. E o pão nosso de cada dia não significa somente comida, mas a palavra. Aqui, o pão nosso cada dia nos dá hoje a verdade. Porque se você ficar sem o conhecimento, você morre também. Pode sentar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Palavra gloriosa. Santificado seja. Eu estou me propondo na minha oração que eu vou santificar o nome do Senhor na minha vida. Quando vocês leem isso aqui, santidade ao Senhor Jesus, o que é que os irmãos entendem? Significa que você está numa igreja que a sua vida tem que ser santa para Cristo. Você tem que separar para Ele, para que as pessoas vejam Jesus em vocês. Santidade ao Senhor Jesus. Dê a tua santidade para o Senhor, dê honra para Ele. Tenha uma vida de santidade para Ele, não é para mim nem para a igreja local. Entenderam, irmãos? Amém. Quando alguém perguntar isso para você, por que aquele nome, santidade ao Senhor Jesus? É que nós temos que ter a santidade para Cristo e não para nós. Porque quando nós buscamos santidade segundo o nosso ver, nós andamos segundo a nossa vontade. O mesmo Senhor Jesus, quando estava ali no jardim de Getsemane, Ele encontrou dificuldade na carne, no corpo, dolorido, na alma, sentindo o que ia acontecer. Ele disse: Pai, se for possível, Pai, passa de mim este cálice. Todavia, oração difícil, irmãos. Vocês pensam que foi fácil? É fácil citar isto. Oração difícil, irmãos. Jesus sabia que ia morrer, ia ser massacrado pela mão dos ímpios, dos demônios ali. Jesus estava lutando contra a vontade humana. Porque Jesus era humano ou não era, irmão? Ou era o Espírito que estava ali? Não. Jesus era de carne e osso, sentindo o que nós estávamos sentindo. Sentiu a opressão maligna. Sentiu a angústia. A alma dele angustiou até a morte.
se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, quando você tem que tomar uma decisão, quando a coisa aperta para o lado de vocês, quando o inimigo vem assustando, amedrontando, quando o angustiador se levanta para angustiar a tua alma, e ele te põe uma ideia, um pensamento, uma direção para você rapidamente resolver o problema, mas você sabe que não é de Deus, é nesta hora que você tem que se dobrar e dizer: Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, não a minha. Irmão, enquanto vocês estão alegres, cantando, é fácil dizer: estou fazendo a vontade do Senhor, aleluia, e cantando e louvando. Isso é fácil, irmãos. Quando eu disse semana passada que ser feita a vontade de Deus não é fácil, do ponto de vista das Escrituras. Porque esse montão de igrejas aí, debaixo do olho dos governos, que Deus vai entregar na mão do anticristo, porque essa proliferação de milhares de igrejas oferecendo aos de fora o que eles querem, e por detrás dessa oferta os líderes se faturam. Está sendo feita a vontade das pessoas e a vontade desses líderes. Mas nós estamos aqui, não falamos em dinheiro, nem tiramos dinheiro no culto, nem oferta. Quem quiser, põe ali na caixinha. Nós pregamos por amor. Não queremos fazer dos irmãos um objeto de negócio, porque a tua alma, ela não tem valor terreno. A tua alma tem um valor que ninguém pode dar a não ser Jesus. Ela é muito cara, diz a palavra do Senhor. E se alguém fosse resgatar uma alma, ele esvaziaria, acabaria todos os seus recursos e não poderia pagar o preço de uma alma. A carne não vale nada, porque as pessoas morrem e elas se acabam, mas a alma é caríssima. E vós fostes comprados por um bom preço. Por isso, honre ao Senhor no vosso corpo, porque o Senhor nosso Deus está atento a isso. Quem está servindo a Ele com sabedoria. E quanto mais os irmãos ouvem, entendem a palavra e procuram viver a mesma, o valor das vossas almas aumenta mais em glória. Por isso a Escritura diz para nós crescermos na graça e no entendimento. Esse crescimento é contínuo. Enquanto estamos na terra, ele é contínuo. Principalmente quando o servo e a serva do Senhor faz a vontade do Senhor. Todo aquele que nega-se a si mesmo e deixa de fazer sua própria vontade para fazer a de Deus, ele tem muitas experiências e tem uma vida mais íntima com o Senhor. Pois o Senhor nosso Deus se agrada de ser o Senhor da nossa vida. E se agrada de nós entendermos isso e não servir a Ele gemendo. Ele não quer que o sirvamos gemendo, com tristeza, mas com alegria. Viver em amor com Ele, viver em delícias com Ele. Afinal de contas, nós somos como aquela noiva que ainda está esperando a aliança passar para o outro lado. Nós estamos nos preparando em alegria. Uma noiva se prepara para o casamento com tristeza? Não. A não ser aquela que não ama o noivo, como tem na internet. A noiva, na hora que o padre, sei lá quem foi fazer o casamento, ela disse que não queria e saiu correndo com um vestido de noivo e tudo. Teve noivo que disse assim: eu não aceito, eu não aceito. Mas a noiva de Cristo, que tem o mesmo sentimento, ela o ama, e ela anseia, e ela espera, e ela aguarda o dia das bodas, do casamento, da união, em que nós estaremos com Jesus para sempre. Jesus, nessa oração aqui, ele ensina muitas coisas. Se nós fôssemos falar desta oração aqui com sinceridade, o que está aqui não ia dar mais para falar. Até seria importante nós falarmos, porque aqui, quando ele ensina no começo da oração, não é necessário repetir essa oração, porque muitas pessoas repetem essa oração como faz aquela ladainha lá na igreja católica. Rezam um monte de vezes a mesma reza, a mesma palavra, e Jesus diz para não usar de repetições de palavras. Isso aqui, isso não é para ser repetido como uma oração poderosa, pois muitos a repetiram
e continuaram no mesmo naufrágio. Jesus ensinou nesta oração, uma oração com sabedoria, uma oração com direção, uma oração com um início perfeito e um término perfeito. Nós vemos palavras aqui muito profundas, palavras que devem ser faladas com um coração contrito, lá do fundo da alma. Uma oração que começa com adoração, e não logo com petição e com desespero. Uma oração com consciência, com pensamento, com meditação. Quando ele diz aqui, né, Pai nosso que estás no céu. Todos nós, ao falarmos desta palavra, temos em consciência de que Deus é soberano. Ele é meu Pai, eu sou o seu filho. Já nisso, eu já vou pedir como filho. Eu já estou me colocando, me dirigindo ao Pai como filho. Ontem eu estava ouvindo um testemunho que um presidente desses países latinos: Deus, você vai me curar? Se você me curar, eu tenho isso para fazer, assim, se dirigiu a Deus, usando a palavra você. Não, Senhor, meu Deus, Criador. Mas usou uma palavra muito pobre para ser dirigida ao Todo-Poderoso. E aqui o Senhor Jesus ensina: Pai nosso que estás no céu. Temos que ter convicção de que Deus está realmente no céu olhando para nós. Santificado seja o teu nome, como explicamos. Eu estou afirmando que o nome dele deve ser honrado, santificado, principalmente na minha vida. Ter consciência de que Deus deve ser visto por intermédio da minha vida pura. Porque santidade, santificar o nome do Senhor, significa você não deixar sujar o nome de Deus na sua vida, nem o nome do Senhor Jesus. Não deixar denegrir este nome poderoso na tua vida. Os demônios sabem quando você suja. E eles não têm medo de você. Porque eles sabem que o mesmo Deus não vai operar nada quando, se você estiver denegrindo o nome do Senhor. Tu não terá autoridade nenhuma. Mas os demônios, eles tremem com aquele cristão, com aquela cristã que honra o nome do Senhor. Que o nome do Senhor está brilhando em letras de ouro na sua vida. Os demônios sabem, porque o mesmo Deus coloca no servo dele a autoridade, o brilho, a glória, o poder do céu. Você não vê, os ímpios não vê, mas os demônios veem em nós a glória do Senhor, a sujeição, o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao Senhor, irmão, por essas coisas gloriosas que aprendemos, porque isso nos traz assim temor. E nós desejamos que os irmãos também entendam assim. E cada vez que os irmãos estudarem, os irmãos fiquem atentos para que os irmãos façam uma conferência com o vosso viver no que os irmãos estão ouvindo e aprendendo. Porque eu estou falando, mas os irmãos estão acompanhando. E se tiver alguma coisa contrária, ou alguma palavra sair errada dos meus lábios, podem me ajudarem. Então, irmãos, continuando, o Senhor diz: venha, venha o teu reino. Já começa, venha o teu reino, não o meu, o teu. Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Significa que o reino de Deus não se trata de coisas materiais. Venha a nós o teu reino, venha o teu reino, pedindo: Senhor, porque se você vive o reino de Deus aqui na terra, você vive uma vida feliz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo do Espírito Santo, justiça e paz. 3 coisas fundamentais que formam o reino dos céus: gozo, justiça e paz. Gozo do Espírito Santo, a justiça, a prática da justiça na sua vida, e paz, exercitar a paz, evitar qualquer coisa que promova a guerra, como está escrito: bem-aventurados os pacificadores. Então diz que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, a vontade de Deus, ela é suprema.
A ira de Deus se eleva porque o homem insiste em fazer sua própria vontade. Muitas igrejas insistem em fazer sua própria vontade. Muitos crentes e pastores e líderes insistem em fazer sua vontade. Todos querem aparecer, todos querem dominar, todos querem uma posição de domínio. O homem desejou isso. O homem sem Deus, o homem fora da presença do Senhor, o crente quando sai da presença do Senhor, ele não quer ser servo, ele não quer ser criança, ele quer ser chefe. Eu digo isso muito calçado nas Escrituras. Qualquer pessoa que sai da presença do Senhor, ele quer ser chefe. Porque esse é o espírito do diabo que opera em toda a humanidade, até mesmo nas mulheres. Porque foi esse espírito que lá nos céus, ele quis ser chefe também, igual ao Pai eterno. Ele era um querubim ungido, tinha uma posição excelente, mas segundo o livro de Ezequiel, ele quis ser, o livro de Isaías 14, ele quis ser igual ao Pai. E no livro de Ezequiel diz que ele era um querubim ungido, e ele foi derribado por esta causa. E a mesma causa que o levou ao abismo, ele usa para derrubar o ser humano. As pessoas se sentem bem quando alguém notam que ela faz alguma coisa. Isso é um espírito que não vem do Senhor. Ensinamos aos irmãos a serem humildes, a não procurar ser notado por ninguém, porque o ser humano, o jovem, tem esse sentimento, e muitas igrejas alimentam essa paixão nos próprios membros. Quando os irmãos foram perguntados na rua: quantos anos você está lá no pastor Edivaldo? Tantos anos. Você não foi consagrado ainda a nada? Porque isso é um costume das denominações, que pelo tempo de casa você é consagrado a alguma coisa, mas não é o costume das Escrituras sagradas. Porque a Escritura diz que ninguém pode tomar uma honra para si como Arão, se não for chamado como ele. Não tem que chamar de tempo de casa, não. Tem que ter chamada de Deus. Mas isso é alimentado, porque é um espírito que traz isso para dentro das igrejas para ver o que? Emulações, competições, porfias, pelejas. Quantas vezes eu vi irmãs de outras denominações falando comigo, me pedindo conselho, porque círculo de oração nas igrejas tem promovido dissensões, tem promovido disputa entre as mulheres que dominam o círculo de oração. Estas coisas servem para promover isto. E aquela irmã que é a presidente, eu não sei como se chama, ou é a maestrina, eu não sei como é o nome, a cabeça do círculo de oração, ela é vista como a pessoa mais importante, mais santa e mais consagrada. Primeira dirigente, o irmão está falando. Hã? Mesa, em outras igrejas é mesa de oração. Coisas que não estão aqui nas Escrituras. Nem as mulheres poderiam dominar naquela época, e nem podem, segundo as Escrituras. Isso não vai ser rasgado nem rasurado. Foi feito pelos homens. Os homens rasuraram, mas Deus não. Ele vela pela sua palavra. O que está estabelecido aqui permanecerá estabelecido. Ah, pastor, não te aceito não, porque eu estou vendo Deus fazer maravilha com essas mulheres. Pode fazer maravilha. Pode um anjo descer do céu. Pode fogo descer do céu. Mas está fora das Escrituras, está fora. E acabou. Pode ver milagre, pode ver a igreja encher de quem? Vamos ver se realmente vão passar pelo vínculo do conselho, pelo funil de Deus. Porque vai ser segundo as Escrituras. Se estiver conforme as palavras, vai passar. Mas se não tiver feita a vontade do Pai, não vai passar. Por isso, irmão, nós somos exigentes em ensinar corretamente. E não aceitar essas misturas que as igrejas estão facilmente aceitando. Pastores, para não ficar de fora na convenção, obrigado. Aqui tem irmãos que foi da denominação, sabem falar bem. Irmãos, pastores que fazem parte de convenção, tremem se não fazer igual o que eles pedem, porque senão ele é cortado daquela linhagem, ele se sente sozinho, como uma bolinha voando no espaço. Eu, graças a Deus, não estou voando no espaço, estou com os pés bem firmes sobre uma rocha. Eu não necessito de convenção, não necessito de pastor, presidente, lugar nenhum.
E ninguém necessita. O que nós necessitamos é de Jesus. Reunir o povo para adorar a Cristo, para que seja feita a vontade do Pai. Porque essas coisas, irmãos, criadas pelos homens, tiraram o foco, tiraram o alvo, que é Cristo. Nós precisamos realmente mostrar para as pessoas que Jesus é o seu alvo. A fé das pessoas tem que estar em Jesus. Elas têm que realmente ser despertadas para adorarem o Filho de Deus. Foi Ele que morreu na cruz, não foi Maria, não foi João, não foi pastor, não foi padre, não foi papa, foi Jesus. Ao nome dele se deve a honra e a glória e o poder para sempre. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos, somente este nome, Jesus Cristo. E toda língua vai ter que confessar, e todos os joelhos terão que se dobrar, e todo mundo terá que dizer: só Jesus Cristo é o Senhor. Como nós falamos então aqui, pedir para que seja feita a vontade do Pai na nossa vida é uma coisa excelente. É difícil por causa da luta da carne, mas é algo excelente. O irmão ou a irmã não entra em laço do inimigo. O irmão ou a irmã não vai cair na armadilha dele, porque Deus está com seus olhos 24 horas por dia te guiando, se você deixar Ele te guiar. As coisas que virão para você resolver, você vai entregar nas mãos do Senhor, vai ser feito perfeitamente no tempo certo, no dia exato, na vontade do Pai. Aquilo que você almeja demais, mas que não for da vontade do Pai, você vai lutar contra a sua carne e pedir: Pai, eu quero isso, eu quero que seja assim, mas se isso não é exatamente como eu quero, Pai, seja feita a tua vontade e me ajuda a negar minha vontade. Essa é uma luta que o cristão tem todo o tempo, mas nós muitas vezes não exercitamos isso. Tudo que vem para fazer: eu vou sair, eu vou lá no seu lugar, vou fazer isso, vou comprar aquilo, sem consultar a boca do Senhor, sem esperar, sem aguardar o Pai. Será que tudo eu vou ter que perguntar ao Pai? Pergunta sim. Ele não se cansa nem se fadiga. Quem cansa somos nós. E criamos a ideia de que Deus está fadigado comigo porque eu estou toda hora perguntando para Ele. Ele pode te responder. Se você tiver uma vida íntima, Ele pode te responder todas as horas, todos os dias. Ele pode te mostrar muitas coisas. Se os irmãos exercitarem, terem uma vida como o céu aberto, Deus falando e você ouvindo. Mas se as coisas carnais tomam conta, as alegrias e outras coisas começam a tomar conta, a sua vida não será como nós estamos ensinando, como está escrito aqui na Escritura Sagrada. Muitas vezes é necessário nós jejuarmos, ter um período de jejum, de oração, matar um pouco a vontade da carne, abater um pouco aquele ímpeto da carne, murchar um pouquinho, sabe, dobrar um pouquinho essa coluna cervical, sabe, quebrar um pouco a cerviz dura, e se humilhar diante do Senhor, jejuar para Deus salvar as almas, jejuar para Deus nos dar visões, jejuar para Deus nos dar dons espirituais, jejuar para aquelas pessoas que estão doentes, jejuar para que a palavra seja pregada, jejuar pelo pastor, jejuar por aqueles que estão aí pregando, anunciando, jejuar pela visita que vão fazer, sabe? Isso tudo é muito importante, é bom. O Pai vê o interesse nas nossas almas. Acabou o jejum, vai comer, vai se deliciar, vai agradecer o Senhor pelo alimento. Quando terminar o alimento, agradece de novo, mas não fica com o coração nele. Acabou dali, vai tratar das coisas do Senhor, vai fazer duas coisas, mas não se afadigue. Louve o Senhor. Ser feita a vontade do Senhor nos traz grandes benefícios. Nós somos muito beneficiados quando nós nos dobramos para fazer a vontade do Senhor. Estar nas mãos do Senhor é estar completamente protegido 24 horas por dia. O diabo não poderá te fazer nada se o Pai não quiser. Se o Pai quiser te provar, Ele vai tirar um pouquinho da sua mão e botar ali no local para você ser provado. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, mas não estará sozinho. Como aqui, nós não vamos pedir a Deus: Pai, eu quero ser provado. Não peça isso, pois Jesus nos ensinou na oração: não nos induz a tentação. Deus pode te induzir a tentação por uma necessidade, por uma grandeza, não é? As tentações é importante para muitas pessoas
que não exercitam uma vida de piedade, uma vida de bondade, uma vida de sujeição. Muitas vezes os irmãos não conseguem entender o que eu estou pregando, não conseguem colocar isso na sua vida, na prática. Então Deus vai fazer isso acontecer na sua vida. Ele vai ter que te induzir a tentação. Ele vai ter que te induzir a provação, porque o tempo que você tem de paz com Ele, você não aproveita para viver em comunhão, só com os deleites, para brincar com outras coisas, e esquece um pouco do Senhor. Como aquele testemunho que eu mandei para alguns irmãos daquele cantor, que ele começou a cantar a mensagem que Deus falou para ele, que ele tinha tempo para ficar no Twitter, tinha tempo para ficar no Facebook, tinha tempo para... mas não dava um tempinho para o Senhor mais, não compartilhava com o Senhor suas alegrias, não parava para conversar com o Pai. Já viu que muitos irmãos aqui oram a Deus nas suas necessidades, já vai orando com aquele pensamento triste, nem sorrir para o Senhor, nem dá um sorriso para o Senhor, só baixa a cabeça para pedir, para suplicar: Senhor, eu não sei o que lá, e abençoa meu irmão, a minha vida, meu pai, minha mãe, Senhor, Senhor, Senhor. Deus não fez nada para você durante o dia, você não viu nada, não foi feito algo pelas mãos do Senhor, não te deu o livramento, o ar que você respirou, a saúde que você teve durante o dia. Se a Escritura diz que nós devemos ser gratos, aí nós percebemos, é verdade. Só penso nas tristezas, só penso em coisa ruim. Quando vou orar, só oro para essas coisas. Não agradeço, não vou sorrir com o Senhor. Você sabe que às vezes eu dou umas risadas com o Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. Como é que o Senhor fez isso, Senhor? Eu não entendo isso, mas Senhor, Tu és tremendo. Às vezes eu sozinho, eu me alegro com o Senhor numa alegria, não é? De coisa assim maravilhosa, que testemunho. Ontem mesmo uma menininha falando, uma bonequinha, a mãe dela mostrando que desde criancinha ela começou a desenhar, faz mais desenhos espetacular. Ela disse que Jesus aparecia para ela, mandava ela desenhar, desenha assim, assim, assim. Às vezes ajudava ela a desenhar, e ela desenhava cenas proféticas que foram acontecer depois. Ela então mostrou uma árvore, desenhou uma árvore com um tronco e 2 troncos grandes assim, né? Ela falou: isso aqui é Jesus, de jeitinho judeu. Aí, mas como assim? O homem que estava entrevistando a menininha, a mãe, perguntou para ela. Achei que tão bonito, até dei para minha esposa ouvir o jeitinho dela falar. Em inglês ela fala igual uma bonequinha, né? Muito engraçadinha a menina. Mas aquilo ali me deleitou a minha alma. Eu senti assim, um gosto, tem coisas que eu ouço, a minha alma sente um impacto de repente. Eu senti uma alegria na minha... Depois da oração, quando eu fui dormir, eu falei: Senhor, Tu és tão tremendo, Tu faz cada coisa, Senhor. Mas Deus quer que você converse, fale com Ele, não é? E então ela explicou que aqueles 2 galhos eram os gentios judeus que iam se unir. Os ramos é a igreja unida, de gentios e judeus. Entendo, perfeito. Agora, quando eu vi uma árvore com 2 galhos, eu vou dizer: ali está Jesus. Ali está os galhos, gentios e judeus, todo mundo junto. É verdade. Mas Paulo fala sobre isso. Uma menina descreveu isso porque... Sabe o que a mãe dela falou? Olha, foi uma revelação, porque ela não sabia disso, ela não tinha entendimento disso. Eu achei que ela falou coisa assim muito profunda, que nem pastor estão falando mais isso. Irmãos, aleluia. Aleluia. A vontade do Senhor é suprema. Aleluia. Tudo vai dar certo quando a vontade dele reina na sua vida. Diga não à sua vontade, diga não a você mesmo. Olha, irmão, sentimento familiar, sentimento materno, sentimento de vovó, de vovô, de titio, de titia, de marido, de mulher. Esse sentimento familiar tem derrubado muito a operação, a alegria do Senhor no nosso coração, nossos corações. Uma coisa é eu amar a minha família, uma coisa é ficar pegado à minha família. Outra coisa, irmãos, é eu colocar o Senhor acima de tudo. Ser um bom marido, uma boa esposa. É bíblico amar a esposa como a si, a esposa reverenciar o seu esposo, mas não colocar o esposo como Deus. A alegria do coração dos casais deve ser do Senhor. Ele é o primeiro. Primeiro é Ele. Primeiro é o reino dele. Depois, as nossas coisas que precisamos. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui nesse texto tantas coisas maravilhosas, irmãos, que Jesus ensinou. Porque o Senhor tem poder no céu e na terra para induzir alguém à tentação, para impedir qualquer coisa, não tem, irmãos? Irmãos,
nós nunca devemos mudar, nunca mesmo, a palavra de Deus para agradar as pessoas. Isso compromete a nossa salvação. Nós podemos recorrer às Escrituras, tanto em Provérbios como Apocalipse, lá em Deuteronômio, passagem que diz para não tirar, não acrescentar, nem diminua. Tem uma lei, por exemplo, sobre a delimitação das marcações das terras, para não tirar o limite, para não tirar aquele limite ali. Isso materialmente era uma coisa que até hoje nós não devemos fazer, mudar o rumo entre o meu terreno e o terreno do vizinho. Mas esse limite se refere à palavra, também se refere à palavra, e principalmente à palavra. Deus estabeleceu um limite, você não pode acrescentar e nem diminuir. É ali onde Deus colocou a linha. Significa que você não deve acrescentar e nem mudar o que está escrito. Por isso vem o perigo de ser líder, porque vai ter que apresentar a palavra. E se começar a interpretar muitas coisas estranhas, ou mudar como muitos fizeram aí, irmãos, o juízo vai ser duro demais no inferno. É muito duro o juízo. Vocês acham por que uma das coisas que eu não queria ser pastor? Por causa disso. Eu não queria ensinar nada que não fosse por revelação divina. Algo que tem que ser confirmado. As coisas que falei até hoje, coisas confirmadas que durante muitos anos eu já sabia. E temos colocado no ar. Algumas não são compreendidas porque não podemos fazer as pessoas entenderem e explicar tudo para uma pessoa que chega assim nos nossos vídeos, ou vem aqui na igreja e me ouve falar certas coisas que a pessoa fica até embriagada, porque nunca ouviu falar certas coisas das Escrituras. Mas elas estão aqui. Quando nós falamos que tinha 2 homens no ventre, e antes dele sair, para fazer bem ou mal, para que houvesse uma escolha, falar que Deus predestinou os dois, um para um lado, outro para o outro. As pessoas ficam encucadas com isso. Mas, se uma coisa é muito alta para eu entender, ou para os irmãos entender, procure não entender aquilo. Porque aquilo aí você vai entender, aquela parte das Escrituras, você vai entender mais tarde. A Bíblia não é um livro que você começa do capítulo 1 até o final, você vai entendendo tudo, né? Não é assim não. A Bíblia é a palavra de Deus, cheia de códigos, cheia de mistérios, segredos. E quem revela os segredos ao homem é o Espírito. Às vezes lemos uma escritura, mas o segredo do que nós estamos lendo não nos é revelado. Às vezes ouvimos a explicação, mas ainda não é chegado ao nosso entendimento, ao coração. Por isso, não se deve ficar discutindo quando a pessoa não tem entendimento. Se você ouve um assunto e você não tem uma base, você não tem conhecimento, não entre em contenda. É sabedoria ficar calado e aguardar no Senhor. Se a pessoa fala um mistério na Bíblia que você de cara não aceita, porque você nunca ouviu falar e a sua cabeça não recebe, seu coração também, aí você vai começar a discutir e querer dizer, isso aí não acredito nisso. Ué, está escrito. Você não pode combater com uma coisa que está escrito se você não tem entendimento. Como está escrito, que desviando-se alguns, entregaram-se a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Não entre nesse caminho. Se alguém ensinar algo, ou eu mesmo aqui, e os irmãos não entenderam no momento, aguarda no Senhor. Não vou obrigar ninguém a crer, e nem vou mudar a igreja para crer nisso aqui, ou isso, ou outro pensamento, ou palavra que estiver escrito. Mas cada um vai receber o tempo certo de Deus. Não é assim, irmãos? Temos aprendido? Abre Apocalipse 3. Por favor. O Apocalipse 3 fala sobre as obras, a vontade das pessoas, com aquele pastor. O pastor defunto, ele estava morto. Ele morreu porque ele deixou a vida. Ele morreu porque a palavra não existia nele como Deus queria.
Ele estava pastoreando, mas ele estava morto. Às vezes a pessoa está citando a Escritura, está falando, mas está morto. Mas como assim, pastor? Porque, irmãos, se você ficar com um versículo aqui ensinando umas coisinhas sem entendimento, ou fugir da vontade do Senhor, daquilo que Ele quer que você coma, você morre. Uma pessoa vai para o hospital, um problema altíssimo de diabetes, a glicose lá em cima. Chega no hospital, antes do médico consultar a pessoa e dar o medicamento, a pessoa com fome, vou comer doce, eu vou comer bolo, eu vou comer bastante doce, come, está comendo, não está? Mas está comendo para morte. Deus é que sabe o que você tem que comer, porque Ele é o nosso médico. Ele nos ensina o que é útil. Por isso vem o tema: seja feita a tua vontade. Porque quem vê a tua alma e o teu espírito? Quem? Deus. Só Ele. Porque foi Ele que fez. E quem é que pode avaliar como está a tua alma e o teu espírito? O próprio, o Criador. Se Ele é o único que pode avaliar, Ele é o único que pode te dizer o que você tem que comer na palavra. Aí você vai na igreja, ouviu aquela palavra e não gostou, foi embora. Não faça isso não. Deus te levou naquela igreja para você ouvir aquela palavra dura, que aquilo te chateou, aquilo te angustiou, aquilo te enraivou, mas você precisava de ouvir a mensagem. Só o Criador que sabe, entende a necessidade da alma de se alimentar. Não é encher a barriga de comida que não tem alimento. Você pode comer vários produtos vendidos no supermercado enlatado, que estão pobres de nutrientes. E coma um produto natural que você vai sentir que aquilo vai te fazer bem. Me veio à mente o pastor, já falecido, estando na glória. Ele disse que na casa de um japonês foi convidado umas pessoas para comer algo, mas tinha na hora da comida tinha um homem muito forte, acostumado a comer muito. E ele, quando viu a cambuquinha, né? Ele viu o cadinho. Aqui não sabe o que é um cadinho, né? Cadinho na verdade é o recipiente, tá? Mas era um cadinho mesmo. Era uma sopa com nutriente. Aí o homem falou assim: mas isso, eu estou acostumado a bater pratão, estou acostumado a bater um prato. Aí o homem muito humilde, serviu, aí tomaram. Aí o homem tomou, daqui a pouco começou a suar. Rapaz, o negócio dá um suador. Estava cheio de nutrientes. Quer dizer, não encheu de volume o estômago dele, mas nutriu. Ele estava acostumado a comer pratões, né? Mas que simplesmente enche o estômago e dá a sensação que a fome foi embora. Mas a pessoa não é nutrida. Isso acontece com a alimentação nossa. Você encheu o estômago de um alimento que no momento parece que a sua fome foi embora, realmente foi embora. Porque o estômago está cheio, mas aquele alimento não tem os nutrientes que teu cérebro, teus ossos, teus olhos precisam. O nutricionista, ele faz um exame do seu corpo, do seu sangue, de tudo, para examinar a falta que o corpo tem de nutrientes, de vitaminas, minerais, etc. Então ele te faz uma dieta para você suprir algo que você gasta muito e você não está repondo. Ele estuda para isso, ele sabe onde está. Deus também, Ele é o nosso nutricionista. Tem sido dado ao Espírito Santo esse conhecimento e Ele comunica a nós, a vocês, para vocês serem orientados e aprender o que Deus quer que vocês saibam. Então nunca rejeitem a palavra do Senhor. Agora leia comigo aqui em Apocalipse 3, versículo 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Não achei. As obras que esse pastor estava fazendo não eram perfeitas. Como eu disse semana passada, não eram legítimas. Ele não estava militando legitimamente. As suas obras não eram perfeitas porque ele não estava fazendo a vontade do Pai. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês.
eu já fui muito mal compreendido aqui em Marambaia, ao ponto de pessoas quererem se afastar de mim. E isso que se afastaram porque Deus quis que se afastasse. Todas as vezes Deus me dava a palavra, quer ouço, quer deixe ouvir, fala a minha palavra. Deus me deu uma condição de eu ser um bate-estaca. Vem um, eu enterro, eu estou firme. Vem outro, eu estou firme ali, não me quebro não, porque Deus está me segurando. Aleluia. Até um demônio foi mostrado numa visão aqui, a irmã Miriam, que ainda está viva aqui, foi mostrado um espírito na vida de um homem, todo vestido de preto e de cor também. E parou aqui nesse corredor e botou a mão na cintura e abriu os pés. Esse homem estava com duas calças. Tudo nele era preto, desde a gravata, do terno, da camisa interna, da calça, tudo era preto, meia, sapato, tudo, conforme foi mostrado no sonho. Ele pôs as mãos sobre a cintura, o demônio nele, e disse: você ainda está pregando as mesmas coisas? Como quem estava insatisfeito porque eu continuava fazendo o que Deus quer. A nossa luta é constante, como Deus revelou que essa caminhada aqui é espinhosa, porque Deus nos chamou para a palavra. Com 23 anos eu queria ser cantor, sair por aí gravando. Gravei um hino e Deus logo tirou isso do meu caminho, porque Ele me chamou para fazer a vontade dEle. A minha vontade era outra. Hoje eu já agradeço ao Senhor, porque isso saiu de dentro de mim há muitos anos. Esse anseio de querer sair por aí, porque Deus tinha um plano maior, de alcançar almas e prepará-las para a vida eterna, de ensinar essas coisas para que as pessoas sejam livres, libertas, e não se sintam sozinhas na vida. Porque se alguém faz a vontade de Deus, a esse Deus ouve. Amém. E com esse Deus está. Quando nós negamos a nós mesmos, as pessoas ficam encabuladas e algumas ficam incomodadas, porque elas querem que nós façamos a sua vontade. Mas os espíritos das trevas, tomando o sentimento dessas pessoas, nos atacam. E muitos irmãos ficam envergonhados, terminam a sua vida acompanhando a vida desenfreada dessas pessoas, porque elas, estando incomodadas, também nos incomodam, querendo que nós passemos para o seu lado e façamos o que elas aprovam. Mas nós temos que aprovar o que Deus aprova. Devemos ser fortes, não nos sentir inferior quanto às gozações, quanto os escárnios, quanto as zombarias, quanto os desprezos de palavra que as pessoas dirigem a nós. Não devemos nos sentir arrasados ou rebaixados quando alguém se sente superior a nós, ou quando nos olha assim, ó, debaixo dos seus olhos, erguendo o peito para a frente, na soberba da vida. Porque, irmãos, maior é o que está em nós. Se maior é o que está em nós, devamos nos sentir assim nas mãos do Pai. Trabalhamos não para o governo, trabalhamos não para o patrão, trabalhamos para o dono do universo. É isso. Entendeu? Você andar assim, puxa, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Estou me adaptando e fazendo a sua vontade. Estou negando a minha, estou deixando meus valores e recebendo os valores dos céus. Estou entendendo isso. Que isso é muito maior honra e eterna do que a glória da terra.